Então, essa é uma imagem muito interessante. E aí, no momento em que nós temos um paciente em que o corpo dele apresenta algum tipo de alteração, a gente tem que interpretar e verificar o que nós podemos fazer para reequilibrar a saúde, e muitas das nossas intervenções vão propiciar uma melhora desses sintomas, dessas questões que aparecem na parte externa do corpo, ok? E aí, nós já estamos falando sobre essas questões que aparecem na pele, né? Então, a pele é o nosso maior órgão. A gente pode considerar um órgão de revestimento. A pele, ela é muito importante em diversos aspectos para o nosso corpo. A pele, ela vai ter uma função de proteção. Ela é uma barreira que vai impedir que substâncias penetrem no nosso corpo, micro-organismos, enfim, ela é uma barreira de proteção. Ela também tem uma influência muito importante na nossa termorregulação. Haja vista que nós temos aí as glândulas sudoríparas que vão fazer a transpiração, de modo que você resfria a superfície da pele. Da mesma forma que você tem aí uma elevação, né, dos pelos, a ereção dos folículos pilosos, né, promovendo também uma camada de ar que fica na superfície da pele para proteger quando está frio, e dessa forma ajuda também na termorregulação. Isso principalmente vale para quem tem muito pelo no corpo, né? Para quem não tem muito, o pelo arrepiado muitas vezes não protege. Enfim. E nós temos também a função de excreção, né? Porque através das próprias glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, nós também podemos excretar também toxinas do nosso corpo. Temos a percepção sensorial. A nossa pele é rica em terminações nervosas, né? Temos terminações nervosas livres, temos termorreceptores, barorreceptores, temos, enfim, uma quantidade muito vasta de informação neural sendo recebida e emitida, né, pela pele. E a gente vai ter aí principalmente zonas como palma das mãos, sola dos pés, a face, são zonas que são muito sensíveis. E dessa mesma maneira, essas conexões neurais, elas apresentam uma conexão com o sistema nervoso central, e nós temos aí uma influência no nível cortical quando nós estamos estimulando a pele, tá? Essa é inclusive a forma de entendermos como diversas técnicas que usam a pele como mecanismo para tratamento sistêmico, né? Como massagem, como a própria ventosa terapia, o quasar, a própria acupuntura também, né? Mas a acupuntura ela não se limita apenas no nível da pele, ela também vai mais profundo em músculos, em nervos, em articulações, enfim. Mas a pele é um tecido muito rico, né? Muito rico de funções. Vale ressaltar que ainda também tem a questão metabólica, tá? Então, nas camadas mais profundas, nós temos aí uma presença de tecido adiposo, um tecido que vai influenciar também na questão de metabolismo, tá? Então, o tecido adiposo, uma das funcionalidades dele também é a reserva energética, é um estoque de energia, e também existe a função de proteção térmica também, né? Então, temos aí de maneira bem segmentada aí as camadas da pele, né? Temos a epiderme, a camada mais superficial, a derme, a camada intermediária, e a hipoderme, que é a camada mais profunda, tá? Então, abaixo dessa camada aí nós temos aí o tecido conjuntivo, né? Que vai ajudar na modelação do nosso corpo, e temos também o tecido muscular logo abaixo, ok? E dentro da nossa visão integrativa, da visão da medicina tradicional chinesa, vamos entender que a pele também está relacionada a diversos aspectos, inclusive aspectos energéticos. E tem um autor
que é o Yamamoto, que ele traz esse conceito no livro dele. Ele fala da pele energética, ele fala inclusive da pele emocional, né? Então, assim, nós temos uma função biológica da fisiologia no ponto de vista da medicina moderna, que remete a todas essas funções que eu falei anteriormente, né? A função de proteção, de metabolismo, de excreção, termorregulação, são vários aspectos, mas que a gente vai ver com uma certa particularidade quando estivermos nos referindo à medicina tradicional chinesa. Então, nós teremos aí meridianos de energia, como vocês já sabem bem, né, que são responsáveis por diversas funções do nosso corpo. E a função de nutrição da pele, da parte mais externa, ela está relacionada com o meridiano do pulmão, ok? Então, o meridiano do pulmão, além de governar a respiração, de absorver a energia do ar, né, o Qi do ar, ele também vai influenciar no que a gente chama de passagem das águas, que na verdade é uma difusão dos líquidos ao longo dos tecidos do corpo, tá? Então, quando você tem uma alteração no meridiano do pulmão, ele não vai cumprir bem a sua função de nutrir a pele, como também fazer essa difusão dos líquidos, né, ao longo do corpo e também ao longo da pele. E além da camada superficial, nós também podemos considerar que as camadas abaixo, né, como a derme e a hipoderme, elas também têm outros meridianos que também fazem o seu papel de nutrição e de regulação. Temos aí o meridiano do fígado, o meridiano do rim, também que são fatores muito importantes em relação à regulação dessas camadas mais profundas, tá? Então nós temos aí o meridiano do fígado como um responsável pela distribuição do sangue, tá? Então, o Xue, né, o sangue energético. Temos aí também o rim como um outro meridiano importante que vai ajudar a nutrir também essas camadas mais profundas. E dentro do conceito da medicina chinesa, nós temos também uma região onde a gente vai chamar de espaço entre a pele e os músculos. Essa camada da superfície e os músculos, que diríamos que seria aí essa camada de derme, hipoderme, essa camada de tecido conjuntivo frouxo. Toda essa região vai ser uma região onde vai circular a nossa energia de defesa, que é o Wei Qi, tá? O Wei Qi é um termo que a gente tem para nos referir a uma barreira energética que vai proteger o nosso corpo da entrada de fatores patogênicos externos, como, por exemplo, os fatores climáticos, tá? Mas a gente pode fazer uma analogia também desse Wei Qi com o nosso sistema imunológico, como uma forma de proteger o nosso corpo da entrada de invasores, tá? E aí o Wei Qi, ele é formado a partir da energia advinda do pulmão e a energia advinda do baço, tá? O baço pâncreas, né? A gente vai entender que o meridiano do baço está relacionado com o pâncreas também. E muitas vezes eu posso falar baço ou baço pâncreas, é a mesma coisa, tá? Dentro da MTC a gente vai estar falando do meridiano e as funções dele. Então, o meridiano do baço, ele vai ser responsável pela transformação da energia dos alimentos, tá? O estômago também vai receber, vai transformar esse alimento, mas o meridiano do baço, que trabalha junto com o pulmão do elemento terra, o meridiano do baço é que vai transformar essa energia de uma matéria sólida, que é o alimento, numa energia sutil, que vai nutrir os outros meridianos e também vai, junto com o pulmão, vai juntar com a energia da respiração, o Qi do ar, né? Vai juntar com o Qi dos alimentos e vai ajudar na formação do Qi de defesa, o Wei Qi, tá? Uma curiosidade é que esse Wei Qi, ele também recebe nutrição da energia do rim, tá? Principalmente da energia ancestral, que é aquela energia que você herda dos seus pais. A energia ancestral também tem uma participação aí no Wei Qi. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem assim uma fragilidade quando está exposto a questões
ambientais, né, como vento, frio, e ele sente algum sintoma de maneira mais exacerbada quando está exposto a questões climáticas. A gente pode falar também de calor, de umidade. A gente pode entender que esse Wei Qi pode estar deficiente. Esse Wei Qi ele pode estar cumprindo de maneira precária ou não está cumprindo a sua tarefa, a sua função de defender energeticamente o corpo, ok? E aí a gente precisa muitas vezes tonificar esses elementos aí como pulmão e baço para ajudar na nutrição do Wei Qi, tá? Além disso, os tecidos de gordura e músculos, eles também são nutridos, né, pelo baço e pelo fígado, tá? A gordura, o tecido adiposo, ele é um tecido que a gente vai reconhecer como um tecido normal, que o corpo tem, que precisa desse tecido adiposo, tá? A questão é que gordura em excesso, gordura acumulada, ok? O sobrepeso, ele pode estar relacionado também a um problema de saúde. A gente vai identificar mais adiante nas próximas aulas, quando nós formos falar sobre obesidade e emagrecimento, a gente vai ver que a gordura em excesso pode ser um problema para você, pode ser muito fator patogênico, muita estagnação, ok? Então, essa pele energética, né, essa influência que nós temos dos meridianos, da nossa energia vital sobre nossa pele, ela pode estar associada também às questões emocionais, porque nós temos aí a nossa mente, né, as nossas emoções, influenciando muito o nosso equilíbrio energético. Por exemplo, quando nós temos uma emoção que afeta o meridiano do pulmão, nós podemos ter alguma influência sobre as funções do pulmão. E aí vamos lembrar, lá na aula onde vocês viram na parte de fundamentos, né, da medicina chinesa, lembra que o pulmão ele é afetado pela tristeza, depressão, né? E aí, se o paciente ele tem um quadro, né, de tristeza, de depressão, ou até mesmo uma emoção que dentro do pentagrama a gente identifica que gera um desequilíbrio em todo o sistema, a gente pode ter como consequência uma zona de expressão desse problema na pele. E não é à toa que muitas patologias de pele são relacionadas ao estresse, né? Então a medicina moderna, a medicina ocidental, muitas vezes fala para o paciente, olha, o que você tem é estresse. Vai procurar uma terapia, se acalma, vai mudar alguma coisa para diminuir esse estresse, que isso aí vai melhorar, né? E aí muitas vezes o paciente ele fica com uma orientação que muitas vezes é inespecífica, né? Mas tudo bem, que estresse é esse? Como é que eu resolvo? Como é que eu posso fazer? E a medicina integrativa ela traz uma possibilidade de entender, né, qual é a intervenção que você vai fazer para se direcionar, né, para te deixar específico para uma determinada zona de tratamento. Então, se eu entendo que a pessoa tem, por exemplo, uma raiva, uma irritabilidade, uma frustração, eu já entendo que eu preciso me direcionar para tratar o fígado, né? Se é uma tristeza, uma depressão, eu vou direcionar meu tratamento para o pulmão, né? Se é medo, eu vou direcionar para o rim. Então, nós já temos aí a noção de como direcionar o nosso tratamento, ok? Então isso vai ajudar e isso não quero dizer que você vai isentar o paciente de outros tratamentos, pelo contrário, o ideal é que ele busque também outras formas de complementar o seu trabalho e aí vem o papel de cada um dos profissionais, né, como o psicólogo, que vai ser uma peça muito importante, né, os psicoterapeutas, psiquiatras, enfim, profissionais da saúde mental têm o seu papel que é de extrema importância e relevância para esses pacientes, tá? E não precisamos ter esse estigma aí, né, de que saúde mental é uma coisa que tem que ser vista com preconceito, enfim, todos têm que aceitar e, se precisar, realmente buscar um profissional especializado nessa área. E por que eu estou falando tanto disso? Porque, gente, a pele ela tem uma influência muito grande com as questões emocionais,
nós temos aí a pele embriologicamente sendo relacionada com o sistema nervoso, tá? Então, quando se forma quando o embrião, né, ele está ali em desenvolvimento, você tem ali o óvulo, a fecundação, começa a ter a divisão celular, você tem ali, quando você tem o desenvolvimento do embrião, você vai ter um momento onde uma zona chamada de ectoderma vai ser formada, e é nesse momento onde nós teremos aí os folhetos embrionários que vão originar a pele, né, e o sistema nervoso. Então é de extrema importância ter essa conexão, ter essa percepção que os dois estão ligados. E assim como o sistema nervoso ele vai ter a sua função aí de modular, de regular, de gerir todas essas questões cognitivas e emocionais, e isso vai influenciar, né, em muitos e muitos casos na pele, tá? Então isso é de extrema importância a gente levar em conta esses aspectos emocionais, né? Então a gente vai ter aí alteração do metabolismo energético da pele, e isso vai enfraquecer, né, o meridiano do pulmão. A gente tem aí tristeza, insatisfação, né? Como eu já tinha falado, raiva, frustração, medo, insegurança, tudo isso influencia na nossa pele, tá? E aí quando o pulmão está afetado, quando o meridiano do pulmão não consegue ter o seu papel bem desempenhado, a gente vai ter uma redução da energia Yang, tá? A energia Yang é essa energia do ar. Então, quando você tem uma substância mais sutil, ela é Yang. Quando você tem uma substância mais sólida, ela é Yin. Então a gente pode pensar que a energia dos alimentos ela vai ter um aspecto mais Yin, enquanto que a energia do ar ela vai ter um aspecto mais Yang. E quando você tem menos energia Yang no seu organismo, a energia Yin ela pode se manifestar, ou você pode ter sinais de diminuição dessa função da energia Yin.